Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online 2023. Projeto de vida como ferramenta para a construção da felicidade desde a juventude. Para que serve um projeto de vida? Você já fez o seu? Eu sou Irene Reis, da comunidade Reinventando Educação. Sou fundadora e presidente da comunidade e venho te convidar a que você possa se reinventar comigo pensando um pouquinho sobre este tema tão importante em todas as idades. A gente vai começar a falar sobre a juventude porque é um pouco o meu lugar de fala. E eu vou te falar um pouquinho sobre o meu lugar de fala. Eu sou especialista em neurociência e comportamento, tenho MBA em gestão escolar e sou professora da educação básica há 20 anos. E, obviamente, lidei com muitos adolescentes. Mas tenho o grande privilégio de circular pela educação básica pública, privada, pelo terceiro setor e pelo mundo corporativo. E eu percebo que há uma coisa em comum em todos eles, em todos os setores, em todos os lugares. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer encontrar essa tal felicidade. Mas você que está por aí, você já sabe, né? A felicidade não é um tesouro que está guardado, escondido em algum lugar e você tem que caçar e encontrar. Felicidade não é um ponto de chegada, que você vai entrar numa trilha, caminhar até chegar a ela. Não é sobre isso a felicidade, né? A felicidade é justamente a caminhada. E para que você possa fazer essa caminhada, imagina lá o caminho de Santiago, tão longo que é, talvez o projeto de vida seja o seu bastão, aquele apoio, que parece que não é tão importante no começo da caminhada, mas logo nos 5, 10, 15 quilômetros você já percebe que sem o bastão não dá para fazer essa caminhada de jeito nenhum, gente. Agora, eu estou usando essa metáfora do projeto de vida como um bastão, mas há várias metáforas que são usadas. Eu vou trazer para vocês um referencial muito importante no que diz respeito a projetos de vida, que é um referencial brasileiro. Vou começar trazendo para vocês um referencial brasileiro, que é um referencial de pesquisadoras da Universidade de São Paulo. Eu conheço pessoalmente uma delas, que é a professora Viviane Pinheiro. Para mim é referência absoluta em projetos de vida. Mas os três fizeram essa obra aqui, o Ulisses, a Valéria, a Viviane Pinheiro, fizeram essa obra aqui, que se chama Projetos de Vida, Fundamentos Psicológicos, Éticos e Práticas Educacionais. Esse livro é fundamental para a gente entender por que um projeto de vida bem desenvolvido, com rede de apoio, é uma ferramenta fundamental para que a nossa juventude construa felicidade. Mas, olha, se a gente buscar a metáfora que eles usam aqui, eu usei a metáfora do bastão na caminhada e tal, eles usam a metáfora da bússola. Dizem que os projetos de vida são como uma bússola que orienta os indivíduos durante o seu desenvolvimento integral na busca de um sentido na vida. E esse livro é muito bacana, porque ele vai citar escritores importantes, como Viktor Frankl, como Edgar Morin e outros tantos. Então, não pode faltar essa obra na sua biblioteca, se você está estudando sobre o projeto de vida. Agora, gente, um projeto de vida, ele precisa ser feito, e esse é o assunto. A felicidade é alguma coisa que todo mundo quer, essa é a pauta, mas você deve estar se perguntando, será que essa formação é para mim? Olha só, vejam os dados com os quais estamos lidando aqui no Brasil. Quase 36% dos jovens do Brasil não estudam nem trabalham. É aquela geração nem. E isso que mostra, não sou eu, é o relatório da OCDE. Mostra que o Brasil é o segundo país no ranking de jovens de 18 e 24 anos que não desempenham atividade profissional ou acadêmica. E o Brasil perde somente para a África do Sul. Gente, esse dado é espantoso, esse dado é assustador. E aí, quando a gente começa a ver as pesquisas que estão relacionadas com a juventude, que vão entender um pouco mais sobre o cenário brasileiro, a gente entende que muitos dos jovens abandonam a escola no ensino médio. E a causa que intuitivamente a gente poderia pensar que tem a ver com uma causa financeira, porque esses jovens iriam contribuir com a família e tudo mais, não, essa não é a principal causa. A principal causa é que a escola, para esses jovens, não faz muito sentido. Vamos lembrar que o jovem está num momento do seu desenvolvimento cerebral, de todos os seus sistemas neurais, num momento crítico, né?
E nesse momento, todo o comportamento dele está feito, está construído para que ele seja imediatista. Então a escola começa a falar de coisas que aconteceram lá na história, lá no passado. E começa a dizer que tudo o que ele vai fazer, incluindo provas, vai servir para ele no futuro. Só que esse cérebro da juventude está preparado mesmo para viver o hoje, o aqui, o agora. Portanto, a escola não faz nenhum sentido para ele. Bom, aí eu trago para vocês uma outra referência bem importante, que é o professor William Damon. William Damon escreve esse livro aqui, ó, O que o Jovem Quer da Vida. E nesse livro, que também é referência em projetos de vida, o professor mostra que certas áreas do cérebro manifestam uma forte reação quando as pessoas observam atividades produtivas ou participam delas. E esse pode ser um primeiro importante passo para o jovem entender qual é o seu objetivo de vida, qual é o sentido da sua vida, para que ele serve. Sempre que eu estou dando essa formação para o jovem, gente, eu costumo dizer para eles, claro que em tom de brincadeira, olha só, o ventilador serve para fazer vento, para circular o ar no ambiente que você está. A geladeira serve para conservar o alimento por mais tempo. E você serve para quê? Né? Então, o projeto de vida tem muito a ver com isso. Para que a gente serve? A quem a gente serve no mundo? Né? A gente veio no mundo para fazer o quê, afinal de contas? Né? Então, todas as nossas ações precisam impactar, vão impactar o mundo. A ideia é que esse impacto seja efetivamente positivo. Mas, para isso, esse jovem que está em desenvolvimento precisa de rede de apoio. Bom, nesse momento em que o jovem começa a construir, a pensar no seu projeto de vida, ele vai diminuindo a ansiedade dele em relação a esse futuro tão desconhecido. Ele começa a botar no papel quais são realmente as suas fortalezas, o que ele já faz bem. Então ele começa a se situar no momento presente como ferramenta de construção do seu projeto de vida e, portanto, também como ferramenta de construção da sua felicidade. Olha só que interessante. O professor William Damon também diz o seguinte, que redes específicas de neurônios localizados em lugares do cérebro que governam julgamentos sociais e morais são acionadas quando as ações são encaradas como tendo um propósito. Então, só levantar, ir para a escola, fazer prova para passar de ano, não faz nenhum sentido para o jovem, obviamente. Quando ele começa a ter um propósito, obviamente que aquela pequena ação rotineira e comum ganha um novo significado, um novo sentido. Então, o professor William Damon vai definir o projeto vital, como ele chama, né, como a razão por trás dos objetivos e motivos que comandam a maior parte do nosso comportamento diário. Então é isso, eu vou mapear ajudar esse jovem a mapear as suas fortalezas, ajudar que ele entenda o que ele já faz bem hoje, ajudar a que ele acione o seu botãozinho de calma, talvez ensinando para ele como respirar mais tranquilamente, organizar as suas ideias e ir reduzindo a sua ansiedade. Feito isso, eu vou começar a ver com esse jovem o que do dia a dia dele lhe dá mais prazer. E começar a ajudá-lo a pensar no que ele poderia fazer da vida e no que não. E, gente, isso não tem necessariamente a ver com o trabalho. Porque você já pode estar pensando, bom, então eu vou lá ver. Ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser professor, ele pode ser... Não é sobre isso. Não é só sobre isso. É ir entendendo o que esse jovem entende sobre a própria vida. E também o que ele entende sobre o trabalho. A nossa concepção, o nosso viés de trabalho pode estar também muito contaminado pela visão de trabalho que tem a nossa família. Se você é uma criança, um jovem, que está o tempo todo ouvindo o teu pai ou a tua mãe dizer, ou as pessoas responsáveis por você na casa, dizendo, o trabalho é muito duro, estou exausto do trabalho. Não vou te ver nesse trabalho aí da escola que você fez, ou no jogo de futebol, porque eu estou muito cansado, o trabalho me consome muito. Você, como jovem, começa a olhar esse tal de trabalho como um lugar suspeito, um lugar que você não quer muito visitar. Né? Então, nós que somos adultos e fazemos parte da rede de apoio desses jovens, nós temos que identificar
O que o jovem pensa sobre trabalho hoje? Como é que eu posso ajudá-lo a mudar a concepção que ele tem sobre o trabalho? E é muito bacana o que o professor William Damon diz. Ele explica que a escola tem uma função fundamental nisso. E o professor ainda mais. E ele diz, nestes anos todos de pesquisa, eu nunca encontrei um professor que tivesse entrado em sala de aula e que tivesse partilhado com seus alunos quais foram as suas motivações para que ele fosse professor. Gente, olha que básico a gente entrar numa sala de aula e dizer para os nossos alunos, olha, eu escolhi ser professora porque eu tive muitos bons professores que impactaram o resto da minha vida inteira. Professores que estavam realmente preocupados com quem era eu, quais eram as minhas fortalezas, quais eram as coisas que eu podia entregar naquele momento, naquele aqui e agora. E isso me fortaleceu, isso me deu autoestima. Então, por isso, eu escolhi ser professora, porque eu entendi que se um dia eu pudesse fazer pelas pessoas aquilo que estavam fazendo por mim, que era fortalecer a minha autoestima, me encorajar, me empoderar, algo que no ambiente familiar eu não tinha, nossa, eu teria um papel fundamental. Ou seja, eu impactaria positivamente também muitas vidas, como eu via os meus professores impactando. Essa, gente, de verdade, é a minha motivação. E aí o convite é, você que é professor, professora, você que é pai, mãe, responsável, compartilhe com o seu filho o que é que você faz no seu trabalho. E há um exemplo muito bom nesse livro também, que diz que não é sobre o trabalho ser muito glamouroso, não é sobre o trabalho ser muito socialmente reconhecido, também não é sobre isso, né? O que o professor William Damon mostra é, quando você trabalha, por exemplo, de garçom numa lanchonete, qual é o seu trabalho? A primeira resposta que a gente dá é, bom, servir a mesa, limpar a mesa, recolher o lixo, levar para a cozinha, trazer da cozinha o alimento para a mesa, para o próximo cliente, levar a conta, pegar o dinheiro. Sim, mas uma rede de lanchonetes mostrou para os seus funcionários que a função deles era muito maior que essa. A função deles era arrancar dos clientes sorrisos. Fazer com que o cliente, quando se sentasse naquela mesa, pudesse viver realmente uma experiência de bem-estar, que guardasse, capaz de guardar na memória desse cliente, afeto. Olha a importância disso. Gente, o comércio é muito bom nisso. Já faz bastante tempo que o mundo corporativo vem falando sobre a experiência do cliente. Como é a experiência do cliente, né? Por que o mundo corporativo fala disso e a escola ainda não? Se nós começássemos a entender o nosso aluno como a nossa clientela direta, será que a gente não ia se preocupar um pouco mais em fazer com que esse cliente saísse satisfeito da experiência que estava tendo ali com a gente? Eu acho que essa é uma boa aprendizagem do mundo corporativo para o mundo da educação, né? A gente poder olhar para o nosso aluno como nosso cliente, como alguém que precisa, no fim do dia, estar satisfeito com o trabalho que foi prestado e guardar na memória afetiva dele uma boa experiência. Isso é importante para a gente. Essa é uma boa definição do para que serve o seu trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar com os nossos jovens, o que é o projeto de vida, a gente também está falando de trabalho. Mas a gente primeiro está falando de prazer, de coisas que esse jovem já gosta de fazer, de coisas que ele já faz bem, sem ignorar o contexto de onde esse jovem vem. Não partimos todos do mesmo lugar. Por isso esse discurso meritocrático não cabe, não existe, não pode ser tido em conta ou considerado verdadeiro. Muito menos, mas muitíssimo menos, quando a gente vai criar um projeto de vida. Criar um projeto de vida com uma criança periférica, negra, com menos recursos financeiros, não é a mesma coisa que criar um projeto de vida com uma criança de uma escola privada, uma criança branca, uma criança que vive em lugares mais centrais. Então, tudo isso a gente precisa ter em conta quando a gente começa a falar de projeto de vida. O projeto de vida tem o potencial de organizar, sim, toda uma vida. Mas ele é composto de aprendizagens. E como todo processo de aprendizagem, ele não é linear.
ele vai ocorrendo em espiral. E isso a gente também tem que ter em conta quando ajuda o nosso jovem a construir esse projeto de vida. E o projeto de vida, gente, pode ir mudando de tempos em tempos. E a principal habilidade que a gente precisa ajudar o nosso jovem a construir é a da adaptação. Como é que ele aprende a se adaptar ao revés da vida, às mudanças da vida. Então, eu fui empacotando desde muito cedo a minha vida de 10 em 10 anos. Então, de quando eu me entendi por gente até 10 anos, que na verdade se estendeu até os 12, o meu objetivo era deixar de morar com a minha mãe e morar com meu pai. Dos 12 para frente, o objetivo era morar com meu pai. Tive um revés. Tive que sair da casa do meu pai e ir para a casa de uma tia. Fui para a casa dessa tia, vivi um tempo com ela. Tive um revés. Fui emancipada e fui morar sozinha. Olha só, quanto eu precisei de rede de apoio, já que tive uma família realmente disfuncional. Isso é uma história de vida. Então, você não pode falar para uma pessoa como essa coisas do tipo, olha, se você se esforçar vai dar tudo certo. Não é a mesma coisa, eu não parti do mesmo lugar. E ainda assim eu me considero uma pessoa cheia de privilégios, por quê? Porque eu sou branca, hétero, cis, e isso numa sociedade como essa, sim, é ter muito privilégio, né? Eu não tive que passar por situações que outras meninas da minha idade tiveram que passar e tiveram que enfrentar de uma maneira muito mais difícil, mais árdua, né? Bom, então para a gente encontrar a tal felicidade, que não é o melhor termo, para a gente construir a tal felicidade, a gente tem que ter em conta todas as nossas fortalezas, a nossa história de vida, portanto, o nosso contexto. E o projeto de vida, ele serve para a gente também se organizar emocionalmente. Eu disse antes que quando a gente constrói um projeto de vida, a gente reduz a nossa ansiedade. E eu estou falando do jovem, gente, mas eu poderia falar de qualquer pessoa de qualquer idade. Eu também faço mentorias de altos executivos. E também faço mentorias sobre projeto de vida e carreira. Por quê? Porque a vida dessas pessoas também muda. Ah, eu tive uma promoção, eu quero ter uma promoção, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de empresa. Tudo isso impacta no desenho do projeto de vida. Percebam isso. E pode gerar infelicidade, pode gerar frustração. Se essa pessoa não estiver bem centrada em quais são os valores dela, se essa pessoa não estiver bem centrada em quais são as fortalezas que ela tem e construir em cima disso sua autoestima e a sua autoconfiança. Lembrem-se que nosso cérebro é, por natureza, pessimista. Os nossos antecedentes, nós somos descendentes de ancestrais pessimistas, que viam perigo em tudo e, portanto, se protegiam de predadores e fizeram com que chegássemos aqui. Portanto, o otimismo, gente, é um neuropsicotreinamento. Nós precisamos treinar a nossa psique para o otimismo. Então, há vários exercícios, por exemplo, que o professor Martin Seligman propõe para que a gente possa reprogramar o nosso cérebro, enquanto a gente faz o nosso projeto de vida, reprogramar o nosso cérebro para o otimismo. E um dos exercícios que ele propõe é o exercício da gratidão. Ele diz que a gratidão é uma das principais ferramentas que ajudam a gente a construir felicidade. E ela também ajuda muito a que a gente consiga construir o nosso projeto de vida. Por quê? Porque a gente não fica nesse lugar de ver só o negativo da vida, do dia, das coisas e das pessoas, que é um pouco como está operando o cérebro adolescente. Se vocês não leram ainda, eu não tenho aqui porque está no meu livro eletrônico, no meu livro digital, leiam o livro da Suzana Herculano Hessel, que trata justamente a respeito do cérebro adolescente. E ela vai explicar isso. É um cérebro que está engotado. Ele não consegue produzir as substâncias que ele produzia antes para gerar aquela euforia, aquela felicidade. Então, está operando no comportamento negativo. Mesmo assim, esse cérebro pode ser treinado para a gratidão. E esse treinamento para a gratidão, segundo o professor Martin Seligman, constitui, por exemplo,
em se ter um diário da gratidão e todos os dias fazer o exercício de escrever 3 coisas pelas quais você agradece no seu dia. Você vai ajudando a que esse jovem, e você mesmo, consiga perceber que a vida sim é positiva, que a vida sim vale a pena. Não porque a pessoa vai ser bem-sucedida, não, a vida vale a pena porque você está vivo. E você pode mudar o curso dessa vida a qualquer momento. E esta é a boa notícia. E, aliás, é importante que a gente fale sobre essa coisa do sucesso e do bem-sucedido. Só quem pode dizer se você é bem-sucedido ou não é você mesmo. Só quem tem essa régua, este indicador, é você mesmo. Por quê? Porque o ser bem-sucedido para mim pode não ser o ser bem-sucedido para você. Ser bem-sucedido para mim significava poder dar aula em grandes colégios, poder viver fora do Brasil por um tempo, poder regressar ao Brasil e compartilhar as minhas experiências com outras pessoas. Portanto, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Ser bem-sucedida, para mim, significa ter todas as áreas da minha vida em um equilíbrio. Então, olhar para a área financeira e desfrutar de um conforto nessa área, que ela não represente uma preocupação na minha vida, como já foi outrora. Olhar para a minha área da saúde e dizer, bom, em geral, estou bem. Posso ter aí algum revés, mas em geral, estou bem. E por aí vai, olhar as diferentes áreas da vida. Agora, gente, vamos falar de gente famosa? Quando você pega ali um jogador de futebol, que estava lá super famoso, já terminando a carreira, super famoso, e você diz assim, uau, essa pessoa tem sucesso. É verdade, está pensando aí em alguém? Tem gente famosa por aí, né? E a gente pode pensar em muita gente famosa. Você diz, bom, essa pessoa tem sucesso, é um jogador de futebol famoso, que ganha dinheiro, que já tem uma certa idade, mas continua em atividade, porque tem uma saúde plena, porque desfruta de energia e fôlego ainda para encarar um campo de futebol, as dores da intensa atividade física, parece que está bem casado, tem uma vida estável, bons amigos, desfruta da confiança dos amigos, tem uma imagem social positiva e, de repente, você percebe que não é bem assim. Que essa pessoa escondia coisas da sua vida privada e começam a revelar coisas, inclusive, que tem a ver com a sua sexualidade. É uma área da vida também. Mas que é contraditória com aquele modelo de vida que ele aparentava ter, de homem casado e tal, e monogâmico e etc. Né? Então, você começa a perceber que essa pessoa é uma pessoa que tem sucesso no futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Por quê? Porque para ela ser bem-sucedida na vida, ela precisa estar em equilíbrio. Ah, tá, mas aí eu estou falando da minha perspectiva. De repente, para esta pessoa, olha, ele está até se vendo bem-sucedido. Por quê? Porque o seu objetivo de vida era só curtir a vida. Então, aí entra um outro componente, que é o componente ético. A gente precisa incluir no projeto de vida, para que ele, de fato, possa gerar felicidade para mim e para as pessoas do meu entorno, ética, responsabilidade afetiva. É fundamental que a gente inclua isso no nosso projeto de vida. A gente entenda que as nossas pequenas ações impactam positiva ou negativamente a vida das pessoas do nosso entorno. E a gente buscar pensar nisso o tempo todo e não falhar neste aspecto, porque pode trazer bastantes transtornos, frustrações, infelicidades, decepções, rupturas. Isso é fundamental que se pense. E por aí a gente consegue ir organizando e entendendo quais são os benefícios emocionais de se realizar um projeto de vida. Quando eu coloco no papel um sonho, por exemplo, ele não pode ficar só no papel. O que eu quero desse sonho é a realização dele. Então, vamos colocar aí que esse jovem tem como sonho uma viagem para fora do Brasil durante o ensino médio, né? Ou que tem como sonho estudar em uma escola privada, ou que tem como sonho, não sei. Quais são os passos, né? Nesse livro, como eu disse para vocês, do professor William Damon, ele dá 12 passos para a criação de um projeto de vida. Vale a pena, gente, que todo mundo leia. E eles estão muito alinhados com o que
O professor Ken Moji, que também é um neurocientista, propõe nesse livro Ikigai. Nesse livro Ikigai, o professor propõe o seguinte: quando você descobre qual que é a sua vocação, qual que é a paixão da sua vida, o que pode fazer com que você se levante de manhã, que é talvez a melhor tradução dessa palavrinha japonesa, Ikigai. E quando você descobre que isso pode impactar positivamente a sociedade, porque a sociedade realmente precisa disso, e que você ainda pode ser remunerado por isso, então está tudo em equilíbrio, você tem um bom Ikigai. E para você começar a construir o seu Ikigai, é importantíssimo que você comece com pequenos passos. Gente, essa recomendação é fundamental, né? Então, se eu começo a pensar em alguma coisa que está muito distante do meu agora, isso vai gerando mais ansiedade em mim. Então, eu começo a pensar, eu começo a despertar um pequeno sonho que está aqui perto, que eu posso, de repente, realizar. E eu começo a acionar essa rede de apoio, pessoas que podem me ajudar. E esse meu Ikigai, gente, não pode ter só a ver com coisas que eu compro no mercado. Ele tem que ter a ver com alguma coisa muito maior. Alguma coisa muito maior que me beneficie, mas também beneficie as pessoas do meu entorno. E como eu disse para vocês, importa a construção desse projeto, não é? E, segundo a BNCC e outros documentos que tratam de projeto de vida, enquanto eu construo o meu projeto de vida, eu também estou desenvolvendo habilidades para a vida. Então, eu estou desenvolvendo o sentido de cooperação, estou ali buscando a minha rede de apoio, desenvolvendo o sentido de cooperação, a comunicação, a partilha, o compartilhamento de funções, tarefas ou ideias, a escuta e também o como eu falo faz parte dessa comunicação. O prazer, a interação, a própria felicidade, né? São habilidades que a construção do projeto de vida pode dar para o nosso jovem. E ele adquire também a competência, ele se torna capaz de criar, sentir, pensar, inventar, inovar, querer, ousar, refletir. É fundamental que a gente ajude o nosso jovem a refletir e que ele vá encontrando aos poucos qual é o sentido da vida dele. Olha que bacana. Esse Viktor Frankl é um pesquisador muito importante que viveu a época terrível do nazismo e que ele ajuda a gente a entender que a nossa vida, mais do que objetivo, mais do que direção, ela precisa ter sentido. Então, aquilo que a gente está fazendo no dia a dia precisa, de fato, ter um sentido. E o sentido maior da vida é, de fato, estar vivo, né? Então, a gente precisa apreciar a vida tal e como ela é em sua essência. Gente, esse é um livro cheio de ensinamentos, vale muito a pena a leitura. A gente faz essa viagem histórica também por esse tempo terrível do nazismo e tal, né? Também aconselho vocês a lerem esse livro do professor José Luiz Tejon, que fala sobre guerreiros não nascem prontos. Ele conta um pouco a história de vida de pessoas muito conhecidas, muito famosas, e ele vai tentar descobrir, vai tentar entender o que elas têm em comum, né? Por que elas conseguem chegar onde outras pessoas, de repente, não chegam. O que fica de mais forte para mim nesse livro é que todas essas pessoas são grandes líderes. E ser um grande líder significa ser capaz de inspirar. Isso é muito legal. E elas só conseguem inspirar porque elas realmente são apaixonadas pelo que elas fazem. E a paixão delas pelo que elas fazem é tão grande que elas conseguem levar outras pessoas com elas a realizar sonhos. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tinha uma ONG, tinha uma legião de pessoas trabalhando gratuitamente, voluntariamente no projeto dela. Porque, de fato, confiavam na paixão, na dedicação e na entrega que aquela mulher tinha àquele ideal. De fato, é uma das organizações mais ricas do mundo e que mais obras sociais consegue realizar. Então, gente, esse livro é também muito inspirador quando a gente trata de projeto de vida. E se há uma coisa que nos traz prazer, se há uma coisa que nos traz realização e sentido, essa coisa nos faz perder a noção do tempo cronológico. O que é isso aí para você? Eu perco a noção do tempo cronológico quando eu estou lendo, por exemplo, né? Isso me faz perder a noção do tempo cronológico. E aqui eu trago para vocês uma inspiração, que é essa obra, o Flow.
que vai mostrar justamente isso. Flow, uma definição rasa e barata, porque olha o tamanho aqui da criança, né? Tá cheio de sublinhados aqui, de destaques no livro. Olha só a contribuição. Você entra em estado de flow sempre quando você está fazendo uma atividade em que você consegue se desligar tanto do teu entorno que você mergulha profundamente naquilo até perder a noção das horas. Olha que delícia você encontrar isso na sua vida. Isso é um pequeno passo para você construir o seu projeto de vida. Isso é um pequeno passo para você construir a sua felicidade. E toda essa teoria, gente, hoje está muito baseada na psicologia positiva. A psicologia positiva vai ajudar a gente, de fato, a valorizar as fortalezas que a gente já tem hoje. A psicoterapia, em geral, vai sempre voltar um pouquinho naquela pessoa que a gente foi, nas dificuldades pelas quais a gente passou, e isso é muito válido também. Mas a psicologia positiva busca dar destaque para as nossas fortalezas e para aquilo que a gente já é capaz de realizar dentro da nossa realidade, dentro daquele momento de vida que a gente tem. Gente, essa era um pouco da minha contribuição para o nosso dia de hoje. Eu espero que vocês pensem um pouco em qual é o projeto de vida de vocês, qual é a rede de apoio que vocês têm hoje. E se vocês quiserem, entrem na nossa rede Reinventando a Educação no Instagram. E vocês vão encontrar lá na nossa bio todo um material de projeto de vida aberto para vocês usarem para vocês mesmos e também para os alunos de vocês. Gente, nesses materiais vocês vão entender um pouco sobre autoconhecimento, autocuidado, planejamento, recrutamento de equipe de apoio, mentoria e sobre a construção da história de vida de cada um de nós. Para a gente construir projeto de vida como ferramenta para a construção da nossa felicidade, não tem idade. Se você não fez o seu ainda, se você ainda está enfrentando dúvidas, incertezas, um momento de ansiedade, calma, começa pequeno, começa devagar. Começa por uma pequena meta que você possa realizar no curto prazo. A realização disso vai te dar muita dopamina, muita sensação de uau, consegui, muita motivação. E isso vai fazer com que você consiga avançar para a próxima, que também vai te dar mais e mais felicidade, enfim, e por aí vai. Então, sempre considere que você pode, você é capaz, você já tem as ferramentas necessárias para você começar a construção do seu projeto de vida. Confie nisso, abra as possibilidades de construção de rede de apoio e você terá dado um passo muito importante rumo à sua própria felicidade. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês.